Olá, amigos. Aqui estamos em mais um Momento Redenção, aproveitando essa oportunidade que a nossa casa nos oferece para refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz acerca da nossa realidade existencial e da nossa passagem pela vida terrena, enquanto aguardamos o momento acertado de podermos retornar ao convívio pessoal na nossa instituição. Vamos lembrar a importância da vacinação, que não nos deixemos levar por propagandas enganosas, partida principalmente de autoridades governamentais irresponsáveis que não têm nenhuma empatia com o povo, nenhum cuidado, nenhuma preocupação com a saúde da população e que procuram incentivar a população, principalmente aqueles menos esclarecidos, a não se vacinarem, como se isso resolvesse algum problema. A vacina ainda é, até o momento, o único instrumento que nós temos que nos possibilita uma esperança de vencermos essa guerra. Então vamos nos conscientizar disso, vamos, no momento oportuno, quando chegar a nossa vez, vamos utilizar esse remédio que a ciência nos oferece para que possamos, o mais rápido possível, retomar a normalidade da nossa vida. O tema de hoje se refere à passagem do Evangelho em que Jesus diz aos seus discípulos que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma passagem ainda pouco compreendida por parte de muitos estudiosos do Evangelho, que acham estranha essa citação de Jesus. Essa passagem foi abordada por Kardec no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, titulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mais especificamente no item 2, Salvação dos ricos. O objetivo do capítulo é demonstrar como a riqueza deve ser empregada e as consequências que o seu mau uso podem ocasionar aos que assim procedem, àqueles que não sabem lidar com ela. A passagem em questão é narrada por 3 dos evangelistas. Está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. E é a seguinte: E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondendo-lhe, disse Jesus: Se é que queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe o jovem: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o jovem: Tudo isso eu tenho feito. Que me falta ainda? Disse-lhe então Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos:
Em verdade vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, estudiosos do Evangelho, atribuem significados diferentes a alguma das palavras usadas por Jesus nessa narrativa. Isto porque o idioma hebreu da época, a mesma palavra tinha significados diversos. Servia para designar coisas diferentes, como acontecia, no caso, com as palavras camelo e agulha, utilizadas por Jesus na passagem que estamos analisando. O termo camelo servia para designar o animal conhecido, mas também para se referir a um cabo, uma corda grossa usada para ancorar um navio. Agulha, além de um utensílio de costura, designava uma porta lateral estreita, existente na entrada da cidade de Jerusalém, pela qual somente era possível passar uma única pessoa de cada vez. Alguns entendem que a palavra camelo foi aqui usada por Jesus não em referência ao conhecido animal, que era, naquela época, muito comum na região, mas a um cabo ou uma corda grossa, como nós dissemos, um dos seus significados. Jesus teria querido dizer, então, que era mais fácil passar essa corda grossa pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Outros entendem que Jesus se referiu mesmo ao animal, ao camelo conhecido, e que, ao mencionar a agulha, se referia à porta estreita existente na entrada de Jerusalém. Jesus teria então querido dizer que era mais fácil o camelo, que é um animal volumoso, passar por essa porta estreita, pela qual apenas uma pessoa de cada vez podia passar, como dissemos, do que um rico entrar no reino dos céus. E uma terceira corrente entende que Jesus se referiu mesmo ao animal camelo e à agulha como um utensílio de costura comumente utilizado, como todos conhecemos. A intenção teria sido, então, de criar uma expressão forte, como Jesus o fez tantas vezes, principalmente nas parábolas que contou àquele povo. Jesus quis trazer uma imagem forte, uma impossibilidade óbvia, para mostrar como é difícil um rico entrar no reino dos céus. O objetivo era criar, então, uma figura de linguagem, que nós conhecemos em literatura como hipérbole, que consiste em utilizar uma expressão exagerada para transmitir uma ideia. Como, por exemplo, quando se diz, já falei mais de 1000 vezes, ou quando se diz, estou morrendo de fome. São expressões que exageram uma situação real que esteja de fato sendo vivenciada. Mas não importa por qual dessas versões se opte. O importante é entender corretamente o ensinamento que a narrativa de Jesus quis transmitir. À primeira vista, interpretadas literalmente, essas palavras podem parecer que Jesus quis dizer que a riqueza é contrária à lei de Deus, pois constituiria
impedimento para aqueles que a possuem alcançarem então o prometido reino do céu. É uma interpretação, evidentemente, equivocada, pois se assim fosse, se aceitássemos essa interpretação como reflexo da intenção de Jesus, realmente, Deus teria colocado então nas mãos de alguns um instrumento de perdição, que seria a riqueza, algo que impediria que estes progredissem, que impediria também que chegassem à perfeição e, em consequência, ao reino do céu. Ou seja, estaria sendo então contrariado o atributo de bondade de Deus e também o atributo de justiça, porque Deus estaria tratando desigualmente as suas criaturas, possibilitando a uns a perfeição e a entrada no reino dos céus e impedindo isso a outros através da riqueza. Sem esses atributos, Deus não seria, evidentemente, o Deus supremo de justiça e bondade. Deus, na verdade, quer que todos progridam, que sejam perfeitos e que alcancem o reino do céu, inclusive aqueles que possuem a riqueza, inclusive os ricos. Se assim não fosse, o Criador estaria tratando, como dissemos, com desigualdade suas criaturas, concedendo a alguns um instrumento de perdição que não possibilitaria que alcançassem a sua destinação. Como entender, então, essa frase de Jesus, de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? Em O Livro dos Espíritos é ensinado que a posse da riqueza, ao contrário do que muitos pensam, não é um privilégio, ela é uma prova, e uma das provas mais difíceis de ser vencida pelo espírito na sua trajetória rumo à perfeição. Jesus quis ensinar, então, que isso acontece porque, geralmente, os que possuem a riqueza passam a dar mais importância a ela do que aos verdadeiros valores, que são os valores espirituais, porque estes são definitivos, são conquistas para sempre. Quis mostrar, então, que a riqueza pode levar a arrastamentos, a tentações, ao apego aos bens terrenos, que vêm se constituir pedras de tropeço e que impedem, então, o espírito que esteja vivenciando essa prova de progredir, de se aperfeiçoar. Quando se dá mais importância à riqueza do que às coisas do céu, o espírito fica mais fortemente preso à terra, tem mais dificuldade de valorizar e de se desenvolver no campo das coisas espirituais. Se desvia do verdadeiro objetivo que o faz estar aqui na Terra, que é o seu aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento no campo da moralidade e no campo da inteligência. A riqueza faz aumentar as necessidades da pessoa, né? Aquele que a possui, via de regra, né? Estamos falando em generalidade, né? Não significa uma regra absoluta,
Aquele que a possui, geralmente, nunca se julga possuidor do bastante, de ter já o suficiente. Quer sempre mais, deseja sempre aumentar a riqueza. Isso são os próprios espíritos que assim ensinam. Quando possui a riqueza, o homem fica absorvido pelos gozos que ela proporciona, pelos gozos terrenos que ela lhe propicia. E a consequência é que a tendência é se esquecer das questões espirituais. Ou seja, ele perde a oportunidade que a reencarnação lhe oferece para crescer como espírito. Mas isso não significa que a riqueza torne impossível o crescimento do espírito, nem que impeça um rico de chegar ao reino dos céus. Como dissemos, a riqueza é uma prova, e como toda prova, ela pode ser vencida. Jesus disse que era difícil, ele não disse que era impossível. Ele não disse que era impossível um rico entrar no reino dos céus. Ele disse o quanto era difícil e demonstrou o porquê. Quando disse ao jovem rico que se desfizesse de seus bens, que ele desse esses bens aos pobres e o seguisse, ele não pretendeu dizer que todos devam se desfazer do que possuem para poderem alcançar o reino do céu. Não quis dizer que o reino do céu só a esse preço se obtém. Ele quis apenas mostrar que o amor aos bens terrenos, o apego aos bens terrenos, é um obstáculo para que se alcance esse intento, que dificulta o espírito chegar à sua destinação final, que é a perfeição. As preocupações se voltam para esses bens terrenos, fazem o homem se esquecer das coisas de Deus, das leis naturais. Aquele moço da narrativa de Jesus, ele se julgava cumpridor das leis de Deus. Todos os mandamentos que Jesus recomendou que ele observasse, ele disse que já o fazia. Ele já observava todos aqueles mandamentos. E queria saber o que precisava fazer mais. Ele estava, contudo, ainda muito apegado à sua riqueza. E quando Jesus disse que ele precisava, então, se livrar dessa riqueza, ele recusou a ideia. Ele não quis abandonar os bens de que era dono, de que ele era possuidor. Seu desejo de obter a vida eterna, quer dizer, entrar no reino dos céus, não ia até o ponto de adquirir essa condição com esse sacrifício, com o sacrifício de deixar todos os bens que ele acumulara. Ou seja, ele queria entrar no reino dos céus, mas não queria muito, né? Queria entrar a um preço menos custoso. Então, a recomendação de Jesus, desse modo, se justifica porque ele sabia que aquele jovem era apegado aos seus bens. Jesus, como espírito perfeito, com a sua evolução já inteiramente concluída, no seu estado definitivo, ele tinha a possibilidade de penetrar no pensamento das pessoas, né, no pensamento humano. Ele lia o pensamento das pessoas como se estivesse lendo um livro. Não precisava que as pessoas se expressassem por palavras o que pensava para que Jesus conhecesse os seus pensamentos. Ele deixou inúmeros exemplos disso.
E ele então, penetrando no íntimo daquele jovem, ele percebeu que era o apego aos bens que o impedia de crescer espiritualmente, conforme ele necessitava, para alcançar o reino dos céus. Ele era o apego, então, o empecilho que o impedia de progredir. Ele cumpria os mandamentos, como respondeu a Jesus, mas não conseguia não conseguia se desapegar de seus bens. O que Jesus lhe propôs, então, foi tirar do caminho, ou seja, ele se desvencilhar desse empecilho, que ele se afastasse daquilo que o estava impedindo de progredir, de se aperfeiçoar e então alcançar a perfeição. Mas o jovem rico preferiu ficar com a riqueza. Entre ficar com a riqueza e se desvencilhar dela para poder progredir, ele escolheu ficar com a riqueza. Então retirou-se triste, sem atender à recomendação que Jesus lhe fizera. Daí Jesus ter dito aos seus discípulos que estavam ali acompanhando aquela passagem que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus não disse ser impossível um rico entrar no reino do céu, como nós já mencionamos. Ele quis demonstrar o quanto isso é difícil. Tão difícil que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Para que a riqueza não se torne empecilho ao crescimento do espírito, é preciso que ele saiba fazer uso dela, que ele saiba lidar com a riqueza, que ele encare a riqueza como uma prova que ele precisa vencer através da sua utilização correta. Ela somente se torna empecilho quando o seu possuidor dela abusa, quando a ela se apega, quando se esquece das questões espirituais e opta pelo gozo dos bens terrenos. O seu mau uso é que torna a riqueza um mal e dificulta a chegada de um rico ao reino dos céus. Os espíritos ensinam que, assim como a pobreza, a riqueza é uma prova também, e é uma prova até mais difícil de ser superada do que a prova da pobreza. A pobreza pode levar à queda também do espírito, leva ao inconformismo, à falta de resignação às leis de Deus, a queixas contra a divindade, por vezes até leva o homem a fazer algo errado para fugir da pobreza. A riqueza, por sua vez, pode levar a excessos, pode levar ao apego, levar ao egoísmo. Então Deus concede a riqueza, assim como a pobreza, para experimentar o espírito. Para chegar à perfeição, alcançar a condição de espírito puro em seu estado definitivo, o espírito tem que passar por experiências de todo tipo. Muitas das vezes são experiências que ele próprio escolhe quando está se preparando para o retorno à Terra, ainda no mundo espiritual. Outras vezes são experiências impostas por necessidade, para que ele possa
evoluir naquela existência que está se aproximando. O modo como ele passará por essas experiências é que o fará crescer ou retardar a sua evolução. É o que fará sair daquela reencarnação melhor ou do mesmo jeito que nela entrou. É certo que ele não retrocederá em sua evolução, porque o espírito não retrograda. Cada conquista efetivada é uma conquista definitiva, que ele incorpora para sempre ao seu patrimônio espiritual. Mas ele pode sair dessa existência sem progredir, ou seja, estará perdendo uma oportunidade preciosa de crescimento. Então, compete àquele que se encontra vivenciando essa prova, é possuidor da riqueza, utilizá-la de modo a vencer a prova, a permitir que ela o faça crescer como espírito, utilizá-la em favor do seu aprimoramento. E a circunstância que pode levar o espírito a não passar por essa prova, a circunstância mais comum, é o apego. O apego às coisas terrenas, como acontecia com o jovem rico da história contada. Os espíritos responderam a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que o apego às coisas terrenas é sinal característico de imperfeição. É um dos maiores obstáculos ao crescimento moral do espírito. O espírito pode até já ter conquistado qualidades importantes, já ter agregado ao seu patrimônio espiritual algumas virtudes que o qualifiquem, demonstrem que já realizou algum progresso. Mas quando ele sustenta ainda o apego a bens terrenos, ele demonstra o quanto ainda tem que se modificar, o quanto ainda está distante da perfeição. Mostra que ainda faz escolhas privilegiando as coisas terrenas, ao invés de privilegiar as coisas espirituais, que, repetimos, são os valores que devemos buscar nessa nossa existência. Então, para que possamos evitar que a riqueza torne difícil a nossa entrada no reino do céu, como aconteceu com o jovem rico, é preciso aprender a nos desapegar dela, a nos desprender dos bens terrenos, não deixar que eles sejam o tesouro onde esteja o nosso coração. Jesus deixou o ensinamento que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, ou seja, aí está o nosso interesse, aí está aquilo que nós valorizamos. E não podemos permitir que o nosso coração esteja, o nosso tesouro, esteja em função da riqueza. Quanto maior o apego às coisas materiais, menos nós compreendemos o nosso destino. Nós passamos a ter nas coisas materiais, nos bens terrenos, o objetivo da nossa existência. Nós nos perdemos o sentido da nossa passagem pelo mundo terreno. Menos compreendemos aquilo que nos leva ao aperfeiçoamento e, com isso, mais nos distanciamos do reino dos céus. Mas então, por que ainda sustentamos em grandes proporções o apego na nossa característica espiritual? O apego, ensinam os espíritos, deriva da influência da matéria.
nós estamos ainda mais próximos da nossa origem do que da nossa destinação final, que é a perfeição, a condição de espírito inteiramente depurado e livre dessa influência, da influência da matéria. A matéria, então, ainda exerce sobre nós uma forte influência. Ela nos torna dependentes dela, além do necessário. E é essa influência da matéria que nos leva a colocar os bens terrenos acima dos espirituais e faz com que a eles nos apeguemos. É claro que os bens terrenos, enquanto estamos aqui na Terra, eles são importantes. Nós precisamos das coisas materiais para que possamos atender às necessidades que a vida corpórea nos impõe. Mas não podemos perder de vista que há um limite para esse necessário. Aquilo que ultrapassa o necessário se torna supérfluo, e geralmente é o supérfluo que leva o homem ao apego, que leva o homem a trocar a sua atenção para os valores espirituais pela atenção aos bens terrenos. Então, é pelo desapego que nós vamos demonstrar, desapego às coisas materiais, que nós vamos demonstrar que encaramos o futuro de um ponto de vista mais elevado. Demonstramos que já compreendemos onde estão os nossos reais interesses, quais são os nossos verdadeiros tesouros, aqueles tesouros que, uma vez conquistados, ficarão conosco para sempre. Que, conforme Jesus mencionou numa outra passagem, são aqueles tesouros que os ladrões não roubam, as traças não corroem e a ferrugem não consome. São tesouros para sempre, incorporados ao nosso patrimônio espiritual, que nós não perdemos jamais, que nós levaremos para o mundo espiritual, para a vida futura e para reencarnações que virão ainda certamente. No mundo espiritual, quando nós regressarmos mais uma vez, para passarmos mais um período nesse plano de vida, nada nós vamos poder levar em termos materiais aqui da vida terrena. Todos os nossos bens terão que ser deixados aqui, porque na alfândega do mundo espiritual não passa nada, né, em termos materiais. A única coisa que é permitida a entrada são os valores espirituais. É aquilo que nós conquistamos em termos de moralidade e em termos de inteligência, de intelecto, de conhecimento. Então é preciso que nós nos conscientizemos disso, né? E, para tanto, é fundamental que nos desapeguemos das coisas materiais, que, como eu disse, são importantes, mas que nós não podemos superdimensionar essa importância. Então, como possuir a riqueza sem nos apegarmos a ela? É preciso um esforço pessoal que temos de realizar. Nós somos espíritos ainda, como dissemos, mais próximos do início da nossa caminhada do que do final. Então, temos ainda dificuldade a nos desapegar das coisas terrenas, dos valores materiais e até das pessoas a quem amamos. Mas, para nos desapegarmos, é preciso diminuir a importância dessas coisas, né? Ou pelo menos reduzir essa importância às suas legítimas proporções. Ou seja, nos conscientizar de que elas são importantes enquanto estamos aqui, mas que um dia teremos que deixá-las e elas para nada mais nos servirão. Elas não terão mais
qualquer importância na nossa vida. É preciso então conviver com essas coisas sem darmos a elas maior importância do que elas realmente possuem, sem fazer delas a razão da nossa existência, sem torná-las o objetivo da nossa vida, sem vivermos em função de conquistá-las, como muitas pessoas, infelizmente, ainda o fazem. Mas essa é uma conquista, é uma virtude, né, que nós vamos ter que conquistar gradativamente. Ninguém se sublima da noite para o dia. Das virtudes que precisamos incorporar ao nosso patrimônio como espírito e que são indispensáveis para o nosso aperfeiçoamento moral, o desapego aos bens terrenos é uma das virtudes mais difíceis, mas não é impossível, né? Nós temos que fazer um esforço, evidentemente. Todas as virtudes, para serem conquistadas, exigem de nós um esforço, uma perseverança, mas certamente é algo que nós um dia conquistaremos. Quanto mais nós demorarmos a alcançar essas conquistas, mais difícil será a nossa trajetória, mais prolongada, mais cheia de pedras. Nós podemos optar por uma caminhada mais suave, mais reta, uma estrada mais pavimentada, fazendo um esforço para conquistarmos essas virtudes o quanto antes. Podemos galgar a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento, de modo menos penoso, de modo menos sofrido. Então, não é condenável, evidentemente, possuir a riqueza, desfrutar das coisas que ela pode proporcionar, desde que nós não esqueçamos que os valores espirituais, as questões morais, as questões do intelecto são as que realmente importam, pois, uma vez conquistadas, tornam-se o nosso patrimônio definitivo e fazem com que nós venhamos a crescer como espíritos e nos aproximarão ao reino dos céus. Para isso é preciso entender essa transitoriedade dos bens materiais, que nos servem apenas enquanto estamos aqui na Terra, como nós já dissemos. E o apego à riqueza traz consequências negativas, não apenas para a evolução do espírito enquanto aqui na Terra. Mesmo após a morte, ao retornar ao mundo espiritual, o apego à riqueza traz consequências negativas para o espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz uma mensagem do espírito Lacordaire, em que ele nos diz: a morte nos força a prestar contas a Deus daquilo que nos emprestou, os bens. Quer dizer, o mau uso da riqueza, o apego a eles, repercutirá na nossa volta ao mundo espiritual, porque nós teremos que devolvê-los àquele que é o seu lídimo proprietário, que é a divindade. Os bens terrenos, eles estão em nossa posse, mas não estão em nosso domínio. Nós temos a posse desses bens para usarmos em benefício do nosso aperfeiçoamento, mas um dia teremos que devolvê-los ao seu legítimo proprietário. E o apego a esses bens repercutirá negativamente na nossa volta ao mundo espiritual. E como exemplo desse ensinamento, Jesus contou também uma parábola, ficou conhecida como a parábola do mau rico. Diz a parábola: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e usufruía sem limite os gozos da vida terrena.
Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, coberto de úlceras, que vivia a mendigar migalhas que caíam da mesa do rico para saciar sua fome, mas nada recebia. Aconteceu que esse pobre morreu e foi levado ao mundo espiritual, numa condição confortável. Mais tarde, o rico também morreu e foi levado para uma região de sofrimento. Quando se achava nos tormentos, viu Lázaro, aquele mendigo, numa situação confortável. Suplicou aos espíritos benfeitores que mandassem Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar sua língua, pois sofria muito. Foi-lhe respondido: lembra-te de que recebestes em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu estás no tormento. Então, esse mal rico, ele apenas valorizava a riqueza. Ele não se compadecia de Lázaro, o mendigo que estava à sua porta, rogando algo para saciar a fome. Então, a consequência desse apego à riqueza é que ele retornou ao mundo espiritual numa situação de sofrimento. Esse sofrimento era consequência da escolha que fizeram. Lázaro, por sua vez, sofreu a prova da pobreza, né? Era um mendigo, suportou-a com resignação e a venceu. Por isso, ele se encontrava no mundo espiritual numa situação confortável, numa situação tranquila, sem passar por aqueles tormentos que o homem rico estava se submetendo. Um outro exemplo das consequências do mau uso da riqueza no retorno ao mundo espiritual, nós vamos encontrar no livro No Mundo Maior, de autoria de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Conta André Luiz que numa excursão de socorro, de que ele participava inúmeras vezes, a regiões onde se encontravam espíritos em grande condição de sofrimento, ele reencontrou entre esses espíritos sofredores o seu avô, para sua surpresa, né? E esses espíritos se encontravam em estado de sofrimento superlativo, perturbados devido ao apego que tiveram na vida terrena aos bens materiais. Eles se apresentavam esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa, quer dizer, de lama, né? Que levavam ao peito, presas a si, como se fossem bens materiais. O instrutor de André Luiz, naquela ocasião, Calderaro, disse que se tratava de verdadeiros usurários, espíritos que na Terra foram fortemente apegados à fortuna que conseguiram construir. O grau de perturbação era tanta que chegavam a ter miragens de ouro, confundiam então essa lama que eles carregavam, presas ao peito, com o ouro que possuíam. Atracavam-se a ela, colocando-os de encontro ao peito, demonstrando medo de perdê-las para ladrões que existiam naquela região. Então, vemos como o apego, ele é levado, né, o apego a esses bens, à fortuna, ele é levado para o mundo espiritual, se o espírito não conseguiu se desvencilhar dele aqui na vida terrena. E causa essa condição de desequilíbrio
essa condição de perturbação psíquica, como aconteceu com o avô de André Luiz e daqueles outros espíritos que estavam ali com ele, né? Todos vivendo em condições terríveis de sofrimento, depauperados, vestidos como mendigos, totalmente desequilibrados psiquicamente, confundindo a lama existente no local com o ouro que possuíam aqui na Terra. Uma situação que espelha as consequências do apego quando nós não conseguimos nos desvencilhar dele aqui enquanto encarnados. Então, o Espiritismo ajuda a entender essa questão e a colocar em prática o ensinamento de Jesus, porque ele muda o ponto de vista acerca da nossa existência. Ele faz nos ver que a vida terrena é apenas uma passagem, uma coisa, algo transitório. É uma etapa do nosso processo de aperfeiçoamento. É uma etapa transitória para a vida futura, que será consequência da vida que nós levamos aqui na Terra. Mostra a vida futura, então, como uma realidade, não como uma questão de crença, como uma ficção alegórica, e que o nosso estado futuro depende do que fazemos hoje. Traz inúmeros testemunhos fornecidos pelos próprios espíritos de todas as categorias, dos mais elevados aos mais inferiores, demonstrando a condição em que se encontram e demonstrando que são consequências do modo como vivenciaram a sua reencarnação. No livro O Céu e o Inferno, é um repositório, o livro Céu e Inferno é um repositório desses testemunhos. São depoimentos de mais de 50 espíritos, de vários matizes, condições mais variadas, sofredores, felizes, suicidas, perturbados, espíritos em condição mediana, cada um relatando a situação em que se encontra e fazendo esse link, né, essa vinculação com o modo de vida que vivenciaram aqui na Terra. Então, com esses esclarecimentos, o Espiritismo faz com que o homem compreenda onde estão os seus verdadeiros interesses, faz entender a riqueza como um tesouro transitório, do qual não deve se apegar, porque um dia, certamente, inevitavelmente, terá que dele se desvencilhar quando retornar ao mundo espiritual. Então, concluindo, meus amigos, o apego à riqueza se enfraquece à medida que a vida moral predomina sobre a vida material. E o Espiritismo, como acabamos de dizer, facilita essa compreensão. Quando bem compreendido, ele destruirá essa supervalorização das coisas materiais que hoje ainda é dada pela humanidade terrena. Mostra que o objetivo da nossa existência, da nossa passagem aqui pela Terra, é o progresso enquanto espíritos, rumo à perfeição, o que conseguiremos com a construção do nosso patrimônio espiritual em torno dos valores morais e dos valores espirituais. Digo, dos valores intelectuais. Mostra que é preciso aprender a conviver com a riqueza sem perder o foco do nosso objetivo principal. Quando essa ideia estiver presente no pensamento de toda a humanidade, a entrada de um rico no reino dos céus deixará de ser mais difícil do que a passagem de um camelo pelo buraco de uma agulha. Então vamos refletir sobre esses ensinamentos. Esperamos que esse estudo tenha sido proveitoso para todos nós e vamos aguardar então uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.